Manual fácil de como falar em público. A grande maioria das pessoas acreditam que falar em público é algo que nasce com a pessoa. Eu posso afirmar categoricamente que não é verdade. Primeiramente, falar em público não é nenhum bicho de 7 cabeças. Você apenas terá que vencer alguns fáceis obstáculos que se apresentarão nos primeiros momentos, como, por exemplo, frio na barriga, insegurança, repetir frases e palavras, papel tremendo nas mãos, ou voz embargada e, claro, engolir a seco ou aquela boca seca. Para amenizar essas sensações momentâneas que aparecem durante o seu discurso, você precisará apenas de alguns exercícios de relaxamento para literalmente engatar a primeira. Vamos lá. Exercício número 1. Com o pescoço para um lado e para o outro suavemente, para dar aquela relaxada. Exercício 2. Braços esticados à frente, com mãos entrelaçadas com os dedos. Aquela forma de estalar os dedos ou dar aquela espreguiçada. Muito bem. O terceiro exercício. Pressão, palma das mãos invertidas com braços recuados. Ou seja, para você dar aquela forçada de um lado do outro, para dar aquela relaxada depois. Agora vamos para o exercício 4. Com palavras claras, pronuncie a letra R da seguinte forma. E assim vai até acabar o seu fôlego. Repita isso por umas 3 vezes. Muito bem. Depois, a palavra si, com S, e também por 1 minuto. Muito bem. Depois simule mastigar de boca fechada apenas com a palavra mu, ou seja, Pode notar, fica bem anasalada. Vá até o final, durante pelo menos 1 minuto. E para finalizar os exercícios, fale umas 3 vezes com a boca bem aberta e palavras bem marcadas. A, E, I, O, U. Isso mesmo, por umas 3 vezes. Pronto, já estamos nos sentindo melhores, correto? Agora vamos entrar em cena literalmente. Após a primeira já engatada, como já fizemos, agora com os motores mais aquecidos, agora é hora de focar no assunto no qual estaremos falando. Nada de já ir colocando o assunto diretamente na mesa, hein? Nesse primeiro momento, você demonstrará aos seus ouvintes que você é uma pessoa segura, através de um bom dia, boa tarde ou até mesmo um boa noite, firmes, acompanhado de uma frase de boas-vindas a todos. Pronto! As pessoas já sentirão nessa primeira fala alguém que conduzirá o assunto de forma bem segura. Próximo passo para falar em público com várias pessoas é nunca encará-las diretamente, ou seja, sem olho no olho. Tente manter uma visão mais coletiva e abrangente, mas cuidado para não ficar olhando para o chão ou mesmo para o telhado. Isso pode revelar muita timidez e também soar falso. Seu posicionamento à frente é muito importante, preste atenção, pois você deverá ocupar o espaço todo, se movimentando e gesticulando com suavidade, claro, enquanto fala. Lembre-se, seu corpo, ele também fala. E segundo o estudioso Freud, existem muitos gatilhos para serem usados no poder da fala. Por exemplo, ao disputar um ímpar-par com uma pessoa, deixe ela escolher sempre o fator ímpar ou o par. Caso ela escolha o par, quase sempre, atenção, eu disse quase sempre, ela apresentará pelas suas mãos um número correspondente a par. Isso é a mente trabalhando no momento. Assim, você terá no mínimo 80% de sucesso na vitória. Isso é um gatilho. Imagine só quantos desses gatilhos existem e as pessoas nem se dão conta de que estão envolvidos por eles no dia a dia. Aqui estão alguns gatilhos que os ajudarão na condução de falas e situações também no seu dia a dia. Atenção! Toda vez que encontrar uma pessoa que conhece, sorria e diga olá. Ela irá lembrar de você como uma pessoa legal e pode ser mais propensa a lhe ajudar no futuro, se precisar. Outra dica:
Se você quer que alguém lhe conte mais sobre algo, fique em silêncio. Seu silêncio o levará a preenchê-lo dando mais informações. Outra dica que vale ouro. Ao invés de pedir desculpas a uma pessoa por um possível atraso em uma reunião ou um encontro, diga simplesmente: olha, obrigado por ser paciente e por me esperar. Isso a levará a proceder exatamente como uma pessoa paciente durante a conversa. Quer mais dicas? Aqui tem. Quando alguém lhe fizer uma pergunta bem difícil, retribua antes com a frase: muito boa sua pergunta, pois ela se sentirá satisfeita consigo e, a partir daí, será menos crítica na hora da conversa. Quando alguém tímido estiver falando, busque manter o contato visual, ou seja, aí sim, o olho no olho, e sempre sinalize com a cabeça positivamente. Assim, você estará encorajando a pessoa durante o discurso. Mais uma dica. Quando for apresentar algum produto ou apresentar algum projeto para alguém, concentre-se como sendo um verdadeiro vendedor, oferecendo algo para as pessoas comprarem. Ou seja, mostrando-lhes que realmente precisam daquilo que você está oferecendo. Creio que essas dicas foram bem valiosas até aqui, mas ouça só. Eu gostaria de fazer uma pergunta a você. Você toca algum tipo de instrumento? Não? Pois é, eu diria que sim. A voz humana. Tá aí, um instrumento que todos tocamos. É provavelmente o som mais potente do mundo, sabia? E o único que pode começar uma guerra ou dizer simplesmente: eu te amo. E mesmo assim, acreditem, muitas pessoas passam pela experiência de falar sem ninguém ouvir. E o porquê disso? Ora, precisamos falar com credibilidade. Existem alguns hábitos que precisamos afastar para ter uma boa comunicação com as pessoas. A aceitação, o interesse ou mesmo a compreensão de cada assunto pelos nossos ouvintes. Vamos falar aqui de pelo menos 7 deles, que julgo serem os de maiores relevâncias durante a fala. Infelizmente, são hábitos no cotidiano, ou seja, no nosso dia a dia, que muitos podem cair neles. Quer ver só? O primeiro fato: fofoca. Fofoca. Falar mal de alguém que não está presente durante a fala, isso é fofoca, e não é um bom hábito. E sabemos muito bem que se a pessoa fala mal de outra pessoa para você, logo em outro momento estará falando mal de você para outra pessoa. Pense nisso. Segundo, julgar. Sabemos que é difícil falar com segurança, principalmente para grandes públicos. Conscientes de que enquanto você organiza e fala sobre as suas ideias, todo o seu público estará em parte te julgando ou mesmo te analisando. Isso cria uma certa instabilidade. Outro item: negatividade. Todo mundo pode cair nessa cilada de negatividade. Pare e pense. Coisas negativas são difíceis de serem ouvidas e aceitas pelas pessoas. Agora imagine se chego aqui e pergunto: tenham todos um bom dia. E eu ouço lá no final da sala dizer em bom e alto som: só se for para você. Pronto, negativou meu assunto e me abalou durante a minha fala. E para esse tipo, precisamos criar ferramentas para termos jogo de cintura para lidar com cada situação e, claro, sair dela da melhor forma possível. O quarto item: reclamar. Inclusive, até acredito que essa deva ser um recorde nas redes sociais. Por exemplo, reclamamos sobre tudo, de tudo. Clima, esporte, política, marido, esposa, filhos, vizinhos. E a lista é bem longa, hein? Na verdade, reclamar é um sofrimento viral, ou seja, até contagioso muitas vezes. Então, vamos tomar cuidado. O quinto item: desculpas. Todos nós conhecemos pessoas criadoras de desculpas. Talvez sejamos uma delas. Até parece que esse tipo de ser possui uma arma que dispara culpas. Isso mesmo, culpar tudo e todos pelas frustrações ou insucessos em algo esperado. Isso dificulta e muito a essa pessoa ser ouvida. Isso não é indicado.
O sexto e penúltimo item: exageros. O exagero prejudica nossa linguagem. Quer um exemplo? Pense comigo. Quando conhecemos alguém que realmente é incrível, do que chamamos isso? Exagero. Então, esse exagero se torna mentira ou algo inchado que acarretará no descrédito pelos nossos ouvintes. Então, muito cuidado na hora de criarmos exageros, pois ninguém quer ouvir pessoas que estão mentindo para nós. E, finalmente, o sétimo e não menos importante item é a confusão de fatos e opiniões durante a fala. Quando isso acontece, você não será nem compreendido e muito menos receberão suas opiniões sobre o assunto. É muito desagradável e desconcertante. Portanto, estes 7 itens na fala são coisas que devemos evitar para sermos primeiro assistidos e compreendidos em nossos discursos. Bem, mas fiquem tranquilos, nem tudo está perdido. Existem 4 pilares que podemos espelhar para obtermos resultados formidáveis durante a nossa fala, sabia? Na verdade, são 4 letras que pertencem a uma simples palavra que parece cair do céu, literalmente. A palavra é em inglês, mas significa granizo, ou seja, que cai do céu. Em inglês é hail, H-A-I-L. Sua fala será bem aceita se focar nessas 4 letras. Quer ver só? H, de honestidade. Ser verdadeiro no que você diz às pessoas, sendo direto e claro. Isso facilitará e muito a sua credibilidade pelas pessoas. Na sequência, a letra A, de autenticidade. Apenas sendo você mesmo, sem inventar ou florear o assunto. Ou seja, estar sobre sua própria e conhecida verdade, assim você não cometerá erros e falará com muito mais segurança. Agora a letra I, de integridade. Trocando em miúdos, você ser exatamente aquilo que você fala e demonstrar, claro, que as pessoas podem confiar no que você está falando, porque você é uma pessoa que pratica o que fala. Vamos para a letra L, de love, palavra em inglês que significa amor. Não me refiro aqui ao amor romântico entre um homem e uma mulher, mas o amor que deseja às pessoas sempre o bem. Isso porque, por exemplo, a honestidade pura ou o super honesto não funciona em todos os momentos, concorda? Quer ver só? Ouça isso. Nossa, como você está gorda! Talvez isso não seja necessário, mas temperada com amor, a honestidade é uma grande ferramenta para a comunicação, sabia? Falando ainda em amor, quem ama dessa forma deseja o bem ao próximo e jamais cometerá julgamentos, fofocas, tudo isso ao mesmo tempo, pois buscamos apenas o bem das pessoas. Ufa! Viu só que caixa de ferramentas incrível temos aqui na hora da fala? E mesmo todos possuindo essas maravilhosas caixas de ferramentas, são poucas as pessoas entre nós que já abriram e também utilizam delas. Gostaria aqui de fazer uma pausa nessa explanação e me dirigir agora individualmente a você mesmo que está me ouvindo, a puxar algumas dessas ferramentas e colocá-las em prática durante o trabalho, as quais, com certeza, levarão pessoas ao poder da fala. Quer ver outra dica muito importante também durante a sua fala? Temos aqui o modo registro. Falando do modo registro, com um falsete na voz que não agrada muito ao ser ouvido, pois torna-se cansativo e chato para nossos ouvintes. Não serei muito técnico aqui, pois a ideia não é essa de demonstrar essas formas de fala, mas creio que todos compreenderam a diferença na hora de entregar a mensagem, não é? Bom, para evitar esses dessabores na fala, você pode ativar melhor sua voz. Por exemplo, se eu utilizar minha fala com grande intensidade pelo nariz, também será esquisito, concorda? Agora, se eu descer e direcionar a voz aqui na minha garganta, onde a maioria das pessoas fazem na maior parte do tempo, note a mudança. Se você quer falar com peso na voz, então terá que utilizar uma caixa torácica melhor.
ou seja, respirar melhor durante a fala. Essa é uma técnica muito bem utilizada pelos políticos quando nos dirigem a palavra com mais firmeza. Bom, depois do registro, agora falaremos do timbre. Essa é a forma que sua voz é sentida ou recebida pelas pessoas durante a sua fala. Isso você pode melhorar muito através de exercícios de postura, respiração e também muita leitura. Vamos falar um pouquinho também da entonação, inclusive uma das minhas preferidas neste meio. É uma raiz de sentido durante a fala. Pode notar, as pessoas que falam tudo em uma nota só ficam mais difíceis de ouvir e eles não têm respeito a ponto e vírgula e não terão entonação suficiente e dificultarão a compreensão das pessoas. Pronto. E daí? Entendeu? É daí que vem o assunto monotonia, ou monotom. Outro tipo de entonação é o repetitivo, chegando agora, onde cada frase termina como se fosse uma pergunta, quando na verdade não é uma pergunta, mas sim uma afirmação. E se você repetir esse tipo muito tempo na sua fala, tornará sua entonação muito acentuada para perguntas e chata também. Então, tentaremos quebrar esse hábito. Ritmo, outro assunto importante. Eu posso dizer algo muito rápido para demonstrar meu nível de conhecimento. Ou posso dizer algo tão lento a ponto de causar sono na plateia. O modo de fala ou fazer perguntas podem influenciar no modo de aceitação. Exemplo? Onde deixo as chaves? Onde deixo as chaves? Tudo isso vai exatamente do modo que você vai colocar a pergunta à pessoa. Eu posso subir a minha voz e chamar a atenção. Ou posso sussurrar e ter a atenção de todos. E por fim, nosso velho amigo, esse. Sim, o silêncio. Não há nada errado com um pouco de silêncio durante as suas falas, sabia? Em uma conversa, não temos que preenchê-los com O silêncio pode ser muito poderoso e criar expectativas durante a fala. Assim como o motor para ter um bom funcionamento, ligue-o e deixe esquentar ou funcionar em lenta por um bom tempo. Assim é a nossa voz. Aqueça antes de utilizá-la. Isso ajudará a soltar suas palavras literalmente. Lembre-se, agora você tem o poder da palavra. Use-a com moderação e comunique-se com o mundo.